não é isso? E assim a gente pode ver as possibilidades que o poema pode nos oferecer. Porque às vezes a gente pensa que a poesia é só textos como esse. Por exemplo, um texto como esse é difícil de fazer a leitura? Não. Não é difícil, não é por que não é difícil? Porque aqui a gente já vê uma outra estrutura. E aí eu quero introduzir com vocês a questão em relação à poesia, né? A questão do fazer poético. Por quê? Vocês sabiam que tem poetas que vão escrever exatamente sobre o processo de produção do poema? E aí é o que nós chamamos de metalinguagem, não é isso? Quando eu utilizo a língua para falar sobre a própria língua, que no caso eu utilizo o poema para falar sobre o poema. Lembra que na nossa aula, uma aula já postada, né, de literatura, eu comentei com vocês, eu trouxe, na verdade, né, o poema Convite, de José Paulo Paes, que ele diz, né, que poesia é como brincar com bola, papagaio e pinhão. Ou seja, ali o que, que ele está fazendo? Ele está produzindo um poema que vai dizer o que é um poema. Interessante isso, né? Assim como o poema, eu não lembro se eu passei para vocês, mas vocês podem confirmar aqui se eu passei. O poema Catar Feijão, de o poema de Catar Feijão, de João Cabral de Melo Neto. Eu passei esse poema, Eu acho que sim. e o poema diz assim, que escrever poema é como catar feijão. E aí ele vai dizer, né, que no processo de catar feijão, ali você vai retirando os grãos, você coloca água, né? Os grãos que boiarem é porque aqueles grãos não servem. E aqueles grãos que afundarem é os grãos que a gente vai utilizar para fazer a comida. Então, o que que acontece? Essa comparação que o João Cabral de Melo Neto está fazendo é exatamente para nos dizer, olha, quando falamos de poesia, geralmente a gente precisa buscar lá no fundo aquelas palavras mais densas, aquelas palavras que vão possibilitar mais de uma interpretação. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos realmente nesse processo de produção, nessa composição da poesia. Então, assim, a poesia, muitas vezes, né, os poetas se debruçaram nessa questão de explicar o que é a poesia, de falar sobre esse processo de produção poética, porque eu acho que às vezes as pessoas imaginam assim, ah, mas isso aí é muito simples. Por exemplo, parede amarela e pare de amar ela, isso aí eu sei fazer. É muito simples. Sim, você já tinha tido essa ideia? Você já tinha parado para ver a questão da polissignificação? Não. Então não é tão simples assim. Às vezes a gente lê o poema com essa impressão, né? Que é algo muito simples, que é algo ali que dá para fazer de boas, rapidinho, sem nenhum problema. E não é. É um processo doloroso, é um processo muitas vezes que demanda dias e dias para que ele seja realizado. Então, aqui nesse poema, o Carlos Drummond ele vai falar exatamente sobre isso, sobre esse processo da composição. Olha só o título desse poema, Poema que Aconteceu. Então, só pelo título a gente vai inferir o quê? Nenhum desejo neste domingo, nenhum problema nesta manhã. O mundo parou de repente, os homens ficaram calados. Domingo sem fim nem começo. A mão que escreve este poema não sabe que está escrevendo, mas é possível que, se soubesse, nem ligasse. Então, aqui a gente tem algo bem, um imprevisto, né, digamos assim. Nem a mão que está escrevendo esse poema sabe que está ali escrevendo. É algo que está acontecendo de repente.
Manuel Bandeira, ele já disse uma vez que o melhor poema que ele já produziu na vida dele foi um que ele estava viajando, estava andando de barco, né? E aí teve aquele insight, aquela ideia. Nossa, esse aqui é o poema. E aí, quando ele para ali para pensar sobre aquele poema, ele procura uma folha de papel e uma caneta e não encontra. E ele acaba esquecendo. Então, ele já disse: olha, esse foi o melhor poema da minha vida, mas eu esqueci, porque no momento não tinha uma folha e uma caneta para eu escrever. Então, o processo de criação poética é esse acontecer, é algo também que está bem relacionado com o improviso, né? Não é nem com o improviso, é com uma situação que nem o próprio poeta esperava, mas quando ela vem, aquela vontade de produzir aquela poesia acontece repetidamente. Então, o poema que aconteceu de Carlos Drummond vai falar exatamente sobre esse processo de criação da poesia, como é algo que pode acontecer de repente, certo? E aí, ainda falando sobre esse processo de criação da poesia, gente, nós temos um poema do Manuel de Barros, eu sou apaixonada pelo Manuel de Barros. Eu acho assim a poesia do Manuel de Barros tão linda, tão verdadeira. Eu já passei poema de Manuel de Barros para vocês. Passei o poema, um poema em que é um menino que vai falar que foi engolido pela onça e depois um caminhão atravessa o menino. Não sei se vocês estão lembrando. Foi numa aula nossa de literatura para falar sobre o texto literário e o texto não literário, que eu passei esse poema do menino que é engolido pela onça e depois o caminhão atravessa o menino. E aí ele disse assim: ah, mãe, deixa eu escrever uma poesia, né? Então, os poemas de Manuel de Barros são muito dessa forma, sabe? Algo bem ficcional mesmo. E aí nós temos o poema dele, O Apanhador de Desperdícios. E aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês entendem por esse título? Uma pessoa que aproveita até mesmo aquilo que foi descartado como desperdiçado pelos outros. Exatamente, Lohane. Quando eu apanho desperdício, geralmente o que é desperdiçado? O que geralmente as pessoas desperdiçam? Algo que já não tem mais tanta relevância, não é isso? Por exemplo, eu vou fazer um feijão, voltando aqui para o catar feijão. Então, os grãos que eu vou estar desperdiçando ali no momento de catar feijão são aqueles grãos que não vão servir para o meu almoço, não é isso? Então, assim, apanhar desperdícios é exatamente recorrer àquelas coisas que são descartadas, que não são valorizadas, que são consideradas como inferiores. E aí, olha o que o poema vai nos dizer. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui atrapalhado, eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos. Como as boas moscas, queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Olha que poema lindo, não é, gente? O que o eu lírico está trazendo aqui? Observe que a poesia, muitas vezes, ela vai valorizar
tudo aquilo que é desperdiçado, tudo aquilo que é considerado como inferior, que as pessoas não dão nem muita atenção. E é exatamente nesses pontos em que muitas vezes ninguém olha, ninguém dá atenção, que a poesia se encaixa. Aqui no poema do Manuel de Barros, como foi colocado por vocês, né? O apanhar desperdícios é exatamente aquilo que é descartado, aquilo que ninguém quer, que ninguém dá a mínima, é o que é valorizado pelo autor. Ele mesmo diz, ó, eu prezo mais a velocidade das tartarugas que a dos mísseis. Numa sociedade como a nossa, né, que tem muito essa questão, essa relação de poder, a velocidade dos mísseis é considerada mais importante. Mas para o autor, não. Ele preza pela velocidade das tartarugas. Quantas vezes a gente para olhar, né, essa velocidade das tartarugas? A gente para valorizar essas coisas simples do dia a dia. Às vezes até olhar o amanhecer. Às vezes a gente não para fazer isso. Já é uma coisa tão rotineira, né? Tem ali todo dia, ou parar para contemplar uma paisagem, para ver essas coisas, para observar essas coisas que muitas vezes não são tão valorizadas assim, né? Então, aqui é um poema que vem trazendo o quanto é importante termos um olhar subjetivo, um olhar carinhoso para essas coisas que muitas das vezes são desperdiçadas, são tratadas como inferiores, certo? Aqui tudo bem?